Desde o início da pandemia, está todo mundo fazendo eventos online, né? Você já deve ter percebido a quantidade pelas redes sociais, principalmente. O problema é que a imensa maioria não alcança os resultados esperados porque estão sendo feitos de forma improvisada, sem domínio no assunto. E o TD é especialista em eventos online desde antes da Covid-19. E por isso a gente tem a expertise necessária para sermos os responsáveis por eventos como a TD Web Conference, que ficou já consagrada como um dos maiores eventos do mundo sobre transformação digital, já na segunda edição, com 100 mil inscritos e 115 palestras. Se você realmente quer ter resultados, pode contar com a gente, tá? Só mandar um e-mail para contato@transformaçãodigital.com. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo da TD Web Conference. Eu sou Igor Lopes, curador do evento. Estou aqui com vocês nessas mais de 100 conversas que a gente gravou para vocês. E agora, vou conversar com um amigo meu de longa data, o Inxê, que é CEO da China Innovation, que é uma empresa que está ajudando aí a unificar povos, né? A juntar interesses brasileiros com interesses da China, transformar tudo isso em negócio. Antes de tudo, obrigado por falar com a gente mais uma vez, hein? Obrigado, Igor. É um prazer estar aqui sempre com você. As conversas são sempre bem ricas e proveitosas. E na verdade, cada vez é diferente, né? Porque vamos trazendo informações novas, discutindo coisas sempre interessantes de uma forma bem dinâmica. Exato, né? De Xangai para Manhattan, né? Tipo, os dois cenários virtuais aqui estão bombando. Mas, ó, quem quiser continuar essa conversa, nossos links do LinkedIn estão aqui do lado. Tem também o chat, pode deixar perguntas, dúvidas, sugestões. Tem o grupo do Telegram do Transformação Digital, que por lá a gente está sempre entregando mais conteúdo para vocês também. Bom, para a gente começar essa conversa, assim, o que você acha que acontece que a China é tão inovadora, assim, né? Na verdade, sempre que tem um produto diferente, um produto meio maluco, você fala, foi chinês que inventou, né? O que acontece que a cabeça do chinês pensa de uma maneira diferente da do Ocidente? Acho que, assim, tem vários fatores, né? Mas um que é bem interessante, acho que até você falou, assim, é uma coisa meio maluca, você olha, assim, eles não têm muita vergonha de fazer coisas meio esquisitas, talvez ao nosso olhar ocidental, nosso olhar um pouco mais sofisticado, fala, poxa, isso aqui é meio tosco até. Então, eles não têm muito receio de fazer uma coisa, só que isso pode atender o cliente, pode atender o consumidor, resolver um problema, atender uma necessidade, e inclusive, e aí se a gente está, às vezes, falando de nichos, pode ser nichos gigantescos, então uma parte da população atendendo isso. Acho que esse é um ponto. Outro, e aí é muito decorrência disso, é estar próximo do consumidor, querer entender, ao invés de estar, de repente, assim, num laboratório, ou dentro do escritório, fazendo as coisas meio distantes da realidade, estar muito próximo do consumidor. E isso faz muita diferença. Ajudam eles a entender melhor quais são as dores. Então, acho que são alguns formatos, alguns conceitos que tornam um pouquinho o que eles vêm fazendo de uma forma diferente, né? Mas isso de estar perto do consumidor é meio padrão na China, assim, tipo, de se perguntar muito, de se experimentar e de se observar demais. O que acontece para que essa proximidade aconteça? Acho que eles já entenderam. O que aconteceu? Se a gente puxar, talvez 10, 15 anos atrás, a China era basicamente a fábrica do mundo, produzia para os outros países. E aí, com o enriquecimento, aumento da renda dos chineses, falaram, quero consumir também. Só que eles foram percebendo que os produtos que estavam lá, que eles fabricavam para os outros países, não necessariamente eram adequados, não necessariamente os atendiam. Então, as empresas começaram a falar, ok,
Então, eu vou desenvolver alguma coisa próxima. Não necessariamente é uma questão cultural, mas eles foram percebendo na prática. Falou, olha, preciso, ao invés de pegar aquele negócio que eu fabricava e mandava para os Estados Unidos, para o Japão, vou pegar e adaptar isso. Então, daí também vem muito do conceito inicial, que era de cópia. Antes era meramente cópia, agora a gente está falando muito mais de adaptação. Inclusive, até puxando isso, tem um conceito chamado Shanzai. Shanzai, uma tradução literal, chama roubar dos ricos e dar para os pobres. É o Robin Hood. Isso no início era. Então, aquela fase de celulares, de produtos falsificados, vinha muito disso. Mas eles começaram a evoluir. Falaram assim, agora a gente, ao invés de meramente uma cópia, a gente está adaptando isso. Então, isso significa estar mais próximo do consumidor. É interessante até, agora eu estava lembrando, aquela consultoria de inovação, a IDEO, que é super famosa dos Estados Unidos, ela chama isso de inovação grassroots, inovação raiz, está mais próximo do consumidor. Então, é exatamente entender ele, porque ele sabe que aquele produto que ele costumava fabricar não serve mais. Não, eu acho que assim, você está falando de inovação raiz, o contrário seria inovação Nutella, né, dos Estados Unidos. Inovação Nutella, exatamente. Que é Salvar aquela inovação, às vezes é um negócio super sofisticado, vem no laboratório, mas não está muito próximo do consumidor. Muitas vezes pode funcionar, porque não necessariamente é aquela história, né, sempre do Steve Jobs, né, o que ele produziu não necessariamente é o que o consumidor soube verbalizar, mas ele desenvolve uma coisa fora da caixa. Isso é um lado da inovação, mas o outro lado é conseguir atender o consumidor de uma forma muito mais prática, né? Sabe o que é legal, assim, você falou, né, que o chinês, ele, primeiro ele era a fábrica do mundo, depois ele passou a adaptar, mas eu acho que já evoluiu, eu acho que o chinês hoje ele é o cara que realmente inova, ele pensa em coisas diferentes, tanto é que eu acho que China já é há vários anos a líder mundial em número de patentes todos os anos, né? Já há muito Sim, tempo sim, isso. E teve uma vez que eu, exatamente. e teve uma vez que eu fui para Pequim com outro amigo nosso, o Felipe Smozinski, e a gente estava falando exatamente sobre isso, visitando lugares que tinham patentes e ideias muito legais. E aí você começa a ver umas coisas tão absurdas, que até a gente estava conversando aqui antes, né? Coisas tão básicas e tão simples, mas que fazem total diferença, que são a inovação raiz aí que você estava falando. Por exemplo, fui no supermercado uma vez e tinha lá um pacote com 6 bananas. Uma banana mais verde até outra banana mais madura. Você olha aquilo e você fala, o que está acontecendo? Na verdade, para pensar. Você vai no supermercado, você compra um cacho de banana, você mora sozinho, mora você e mais sua mulher, né? E de repente aquilo ali faz com que 2 dias depois a banana já esteja podre, você vai jogar fora. Os caras conseguiram pegar, olha a ideia, montar um pacotinho 6 bananas, da mais verde para mais madura, porque aí você tem uma banana por dia para comer e nada vai ser jogado fora. Isso é inovação, isso é incrível. É genial. Esse exemplo eu não conhecia. É genial. Acho que mostra muito esse pragmatismo, né? Então, temos muita banana para vender, mas ao invés de colocar da forma tradicional, vamos fazer do jeito que o consumidor ele compra. Ou melhor, do jeito que quem está comprando ele consome, né? O que é mais correto ainda, né? Ao invés de colocar tudo que estraga no mesmo dia, né? Mas eu acho que tem muito disso também, assim, de usar tecnologias que já existem e empregar elas de maneira diferente. Tem o caso também dos pods lá, que são basicamente telemedicina com farmácia, né? Você conhece bem esse caso? Sim, exatamente. Esses aí são cabines que estão espalhadas pelo país, nas grandes cidades, que começaram, obviamente, que são cabines onde você entra, tem os principais equipamentos para fazer um autodiagnóstico, tem uma tela que você fala com o atendente, que é um enfermeiro, um médico do outro lado, e você vai fazendo a medição. E aí, dependendo, se for alguma doença que possa ser tratada com algum medicamento para ser entregue na hora, do outro lado da cabine, você entra lá e pega o medicamento e vai embora. Então, são alguns conceitos que você pode utilizar. Mas parece uma coisa super simples, mas do outro lado tem uma plataforma de algoritmo, Big Data gigantesco. Porque o cara não é só alguém que está te falando. Eles estão pegando as informações, juntando, fazendo uma análise e te entregando um conceito. Então, acho que isso é interessante também. Essas empresas de tecnologia de lá, elas não são só muito digitais, não são só totalmente no cloud. Tem muito essa proximidade, esse negócio de estamos junto com o consumidor de novo, é entender o consumidor. Acho que o próprio Alibaba ele fala muito disso, de equipes de venda. Não é um negócio que a gente está acostumado, olha, sou uma empresa de publicidade digital, só vou vender pela plataforma self-service. Não, lá o cara pega o telefone, vai lá, bate na porta do cliente para vender, porque ele sabe que aquele consumidor, talvez o cliente pequeno, ele não consiga fazer tudo sozinho. Ele precisa de alguém para ajudar. Então, esse é um conceito também talvez um pouco diferente
do que a gente está acostumado. As empresas de tecnologia muito hands-on, literalmente. Mas o legal é que assim, nada disso é de outro mundo, né? Porque você pega, por exemplo, essa cabine que você estava falando dos testes ali, né? É basicamente um hospital em 3 metros quadrados, né? Um consultório em 3 Sim, metros quadrados. perfeito. Você entra de um lado, você tem o quê? Uma coisa parecida com o Skype, para você poder conversar com o médico do outro lado. Exatamente. Sensores ali de temperatura, de pressão, esse tipo de coisa tem em qualquer farmácia aqui no Brasil. Mas eles juntaram aquilo ali, virou um consultório à distância, para você, né, ter os primeiros diagnósticos ali. Na outra portinha, você tem uma farmácia que nada mais é do que aquela vending machine, né? Aquela maquininha de venda que você compra refrigerante na esquina, pacotinho de salgadinho na esquina. Só que ao invés de salgadinho e refrigerante, tem o remédio, né? Então você tá você sai de um lado, tem a receita, você sai do outro, você tem o remédio. E, cara, tudo isso já é tecnologia que está aqui à disposição de nós, de mim, de você. E por que a gente não pensou nisso antes, né? Eu acho que tem um exemplo que está começando a ficar muito claro aqui, óbvio, no Brasil também, o QR Code, o pagamento via celular, via QR Code. QR Code, aliás, você sabe, é uma tecnologia de 15 anos, cara. Aliás, tem um vídeo incrível, eu vou pedir para colocar aqui, que são até os mendigos, os pedintes na rua da China, usando QR Code. E assim, eles têm 2 QR Codes, um para um valor e outro para outro. Então acabou aquela desculpa que você não tem mais moedinha para dar esmola, né? Exatamente. Então, o QR Code é uma tecnologia super antiga. Já existia para outras coisas. No início, ela foi desenvolvida para controle da produção, controle de supply chain nas grandes fábricas. Então, em vez de ter um código de barras, QR Code tem uma quantidade de gerações de combinações muito maiores. Então, nasceu disso. Se você lembrar também, talvez no início, no final da década de 90, no início dos anos 2000, a gente teve uma onda de QR Code aqui no Brasil, né? E tentando fazer publicidade, essas coisas. Mas não era uma aplicação que a gente precisava de fato. Era um gimmick, era uma coisa fazendo graça. E depois, mas se você pensar bem, como que funciona, de onde surgiu esse estalo? O nome de domínio, o nome de site de empresas chinesas, empresas orientais, de uma forma geral, é um terror, cara. Então, se você pensar, não estou dizendo de Huawei, de Xiaomi, que é uma coisa super simples. A maior parte dos nomes chineses são nomes complicados. Então, o cara tem que soletrar aquele negócio. Fala, qual que é o seu site? Puta, imagina, você fala, meu nome já é difícil, .com.br, o cara assim. Então, eles começaram a falar, olha, tem que ter uma sacada mais fácil para conseguir divulgar meu site, ao invés de fazer uma coisa complicada. E então eles começaram a usar QR Code. Então, QR Code foi uma das primeiras formas para começar a divulgar um site. E depois, os aplicativos também, na consequência, logo depois, foi o próprio meio de pagamento para fazer a autenticação. Então, é uma coisa muito simples. Então, no Ocidente, uma boa parte das empresas, startups de meio de pagamento, querem fazer NFC, aproximação, uma coisa meio assim, cara, de fato, né? Não é nem só complicado, é cara para adoção. No QR Code, você tem que ter um celular que lê e do outro lado é um impresso, como você falou, tem um mendigo lá, o cara não precisa nem ter o celular. Então, acho que esse é o tipo de coisa que mostra bem esse pragmatismo, essa facilidade também para fazer as coisas, né? Quando você junta o QR Code com as novas tendências lá agora, o que está acontecendo, assim, principalmente em termos de vendas, né? De novo, pragmatismo. Não posso ir para a rua porque Covid, porque eu estou de quarentena, mas eu quero comprar coisas do mesmo jeito. Legal. Como que a China está resolvendo esse problema? Cara, acho que uma das coisas que está acontecendo é exatamente isso que a gente está fazendo agora, uma live, um webinar, enfim, como você quer que chame, só que ao invés de passar um conteúdo, você pode vender alguma coisa. Então, o cara está lá. Então, é uma junção de entretenimento, de transmissão ao vivo e de compra à distância, o próprio e-commerce. Então, começar a trazer essas coisas. Porque se você pensar bem, cara, um site de e-commerce é uma das coisas mais chatas que existem. Entra lá na foto, pode ser uma foto maravilhosa, mas é uma foto estática. E uma descrição normalmente técnica. Então, por isso que normalmente a gente vê taxas de conversões muito baixas, porque as pessoas vão lá e às vezes não sentem um apelo. E as lojas físicas ainda têm aquele negócio de ter um vendedor, ele te conversa, tenta te convencer, coisa desse tipo, faz um charme. E quando vai para a internet, você perde muito disso. E aí o que eles estão fazendo é tentar casar essa questão de uma pessoa apresentando para a pessoa, tentando criar empatia de um lado e o e-commerce encaixado dentro. Então, imagina, a gente está aqui nessa conversa, ao invés de passar o conteúdo, você mostra assim, fala, compre agora aqui um computador, clique aqui nesse botãozinho e aí você vai e fecha. Se você comprar agora, te dá um cupom de R$5, esse celular aqui, esse computador aqui tem essas características. Então, obviamente, muito mais interessante do que eu acabei de falar agora. Mas então, imagina talvez um Shoptime da vida, alguma coisa assim, tem um super apresentador, só que ao invés de você ter que pegar um telefone e entrar no site, você tem no próprio aplicativo já essa funcionalidade. Esse é um dos conceitos que tem mais crescido na China nos últimos anos, nos últimos 5 anos. Ele corresponde já quase a 10% do e-commerce chinês.
e a perspectiva é que ele seja talvez até 50%. Isso eles estão falando que é a próxima onda, e para a gente talvez seja muito mais próximo agora, principalmente com essa profusão de lives que a gente está passando agora no Brasil, né? Então é uma coisa, de novo, muito simples, não é uma grande invenção da roda, é juntar algumas coisas que existem para criar alguma coisa talvez não necessariamente inovadora, mas que funciona, que seja prática. É um Polishop turbinado, né? A gente está falando. Olha, mas é interessante. É um Polishop turbinado com mobile e interativo, porque as pessoas vão lá e perguntam. E com o influenciador, né? Com o cara que já fala direto ali com o público dele, já tem a empatia e tal. Sim, então, na verdade, assim, pode ser um influenciador ou pode ser um vendedor qualquer, mas é alguém que tem uma capacidade de venda, uma capacidade verbal muito grande. Tem alguns vídeos interessantes que mostram até, por exemplo, produtores rurais no meio da plantação vendendo, sei lá, sua manga, vendendo... Cara, o Win mostrou esse vídeo dia desses. O cara no meio do pé de manga, chupando a manga e o povo comprando ali no chat, né? Como se fosse uma live do Instagram ali, e os caras comprando a manga. Tipo, até manga vendida dessa forma. Exatamente. Então, inclusive, o governo chinês tem incentivado muito isso nesse período de Covid, falando, olha, a gente precisa vender e vamos oferecer ferramentas. Ao invés de oferecer um e-commerce tradicional, eles estão oferecendo live streaming. Porque até o live streaming, inclusive, ele é mais fácil de começar a vender. Na prática, sentei aqui e não preciso ter uma baita estrutura. O e-commerce tradicional tem que tirar foto, fazer uma descrição, subir, fazer um monte de coisa. Aqui eu consigo vender o produto assim. Você falou do governo aí, né? Governo é algo muito, muito presente na China também. Talvez por isso exista até mais possibilidade de se experimentar mais. Porque tem o controle das informações ali, né? Como que você vê isso ligado à inovação? Isso facilita ou isso atrapalha a inovação também, assim? Pelo fato de você ter uma estrutura central que tenha todas as informações, né? E que você possa combinar essas informações da maneira que você bem entender, na verdade. Legal. Então, acho que acho que um ponto importante nessa questão do governo da presença, além, obviamente, do incentivo, uma forma muito relevante é a forma que eles participam e como eles regulam os mercados. Normalmente, a gente vê muito acontecendo, o governo coloca a legislação e acaba engessando muito. As empresas, muitas vezes, não acabam conseguindo fazer. E na China, o que aconteceu, por exemplo, no setor de fintech, o governo deixou as coisas acontecerem, as empresas foram crescendo, desenvolvendo produtos, e depois todo mundo começou a entender qual que é a dinâmica nesse setor, o que funciona, o que deveria ser regulado. Eles fizeram uma regulação pós, depois que já as empresas começaram a desenvolver várias coisas. Ao invés de, por exemplo, no Brasil, em fintech, por exemplo, aconteceu uma regulação já bem no início desse mercado. Então, às vezes, acaba ingestando um pouco. Então, a participação do governo é relevante tanto para incentivar, regulamentar, viabilizar, mas também entender como que as coisas podem funcionar. Obviamente, tem alguns setores que são muito mais sensíveis, comunicação, armamentos, enfim, coisas super estratégicas, mas nas outras áreas, de uma forma geral, o governo dá muito mais liberdade. Isso, até assisti um vídeo esses dias, foi interessante. O cara perguntou assim, mas a China é um país capitalista? O cara falou assim, não, a China é um país de mercado. O país capitalista, ele muitas vezes, uma boa parte das vezes, ele é governado ou influenciado pelos grandes empresários, pelo setor de negócios, mas a China é o contrário. O governo está em cima e ele ajuda e viabiliza os negócios acontecerem. Então, é uma lógica diferente disso acontecendo. Então, a China não se considera um país capitalista, se considera um país socialista de mercado. Então, é um conceito diferente. E, por outro lado, a questão dos dados, existe uma liberdade um pouco maior de utilização, ou existia pelo menos, mas cada vez está mais rigoroso nesse aspecto. Tanto que no ano passado, desde o ano retrasado, se não me engano, muitas empresas têm sido fechadas ou multadas por má utilização de dados, coisas que eles já vêm acontecendo há algum tempo e a gente ainda não tem nem a legislação em vigor, até pela Covid, deu uma barrigada lá para frente, para sorte de alguns, inclusive, disso, né? Mas eles já, inclusive, fecharam muitas empresas, não sei se você lembra, aqueles aplicativos que pegavam seu rosto, ficava transformando, capturava um monte de dados. Aquilo ali. Apareceu um monte desses caras naquela época e o governo chinês fechou um monte deles. Legal. Tem uns casos assim do governo chinês também, como você falou, né, permitindo que o mercado aconteça. Carros voadores, por exemplo. Né? Se pegar a Ehang, que é uma empresa chinesa também, que está testando bastante. Acho que é uma das únicas até hoje que tem liberdade de voar com o carro voador para lá e para cá, porque tem a permissão do governo para fazer esses testes.
né? Se pega os Estados Unidos, tem tanta empresa, a própria Airbus, Uber, a Embraer associada, inclusive, aos projetos de lá, mas não se pode testar, né? Eu acho que a China é um pouco mais permissiva nesse sentido também. Tem essa questão que a gente acabou de falar, ela dá um pouco mais liberdade, dá possibilidades para as empresas se desenvolverem. Carros autônomos, por exemplo, tem muito mais empresas com licença para fazer teste do que então e isso essas legislações estão viabilizando, permitindo que o mercado se desenvolva em muitas frentes. E aí quando você pega um setor que é estratégico, aí sim o governo dá todo o apoio, não só nessas licenças, mas também incentivando com recursos, botando dinheiro. Nesse período, se não me engano, foi em final de março, o governo chinês anunciou grandes fundos de investimento em novos, isso é importante, em IoT, em 5G, inteligência artificial. Bem num período crítico da Covid, eles falaram, olha, a gente está combatendo, a gente está fazendo as coisas, mas também precisamos pensar para frente. Não é só agora. Obviamente vai ser mais difícil tirar dinheiro, mas vamos botar, até porque essa visão também de a crise vai passar em algum momento. Então, quando passar, a gente tem que estar bem posicionado para acelerar. Não é uma questão de passou, a gente vai voltando devagarzinho. A economia, as pessoas, a empresa voltam, mas o governo tem que conseguir empurrar também, é o que eles estão fazendo agora. Você falou de Covid aí, né? A retomada principalmente. A China já está passando por esse momento, né? Já dá para ver algumas coisas, alguns insights legais, assim, de como a China está encarando esse momento pós? Eu acho que um ponto importante é que cada setor, cada grupo, cada região volta de uma forma diferente. Alguns setores estão retornando muito rapidamente, a área de serviços, quando você pega lojas, coisas desse tipo, na prática se estruturar, abrir a loja e começar. Só que os clientes começam a demorar. Esse é um problema também. E aí acho um ponto super relevante não só o negócio, a loja, o estabelecimento está seguro, está protegido, mas as pessoas se sentirem seguras. Então não adianta o negócio estar preparado se as pessoas ainda não estão preparadas para voltar. Então o que acontece é que eles também começam a divulgar muito isso. Então, olha, a determinada empresa manda a informação, começa a fazer publicidade, estamos com a estrutura preparada. Então, o que está acontecendo? O comércio retorna antes, a área de serviço retorna com muito mais facilidade, as indústrias começam também a se estabelecer, só que as indústrias mais complexas, que dependem de grandes cadeias de fornecimento, têm mais dificuldade, e as que estão na ponta lá, que são as que começam, as que fazem muita exportação, talvez sejam as mais afetadas, porque elas ficaram paradas pela falta, pela economia estar parada, e começou a retornar quando os outros países, os seus clientes também começaram a parar. Então, a empresa que exporta muito na China está passando um dos piores momentos nesse momento. Tá? Então, acho que são algumas. E o grande vetor, na verdade, para auxílio a esse retorno tem sido a tecnologia. Tanto no início lá, a utilização de inteligência artificial, de machine learning, para entender o que estava acontecendo, entender que aquele vírus é diferente do que a gente já conhecia antes, até no dia a dia de e-commerce, de delivery, coisa desse tipo, entretenimento, fazer tudo em casa, e agora nesse retorno de temos que estar preparados. E uma das grandes funcionalidades é o QR Code da saúde, QR Code das cores lá, que você pega o seu aplicativo, você insere as suas informações, e aquelas informações são combinadas com uma série de outras informações para gerar uma cor que demonstra o seu risco de estar contaminado ou não. Então, se você está verde, você está tranquilo, amarelo, você tem que ficar em casa, e se você está vermelho, você tem que ficar numa quarentena estendida, mais intensa, e essas cores não são só para você saber, mas principalmente para você acessar lugares. Então, todos os lugares pedem para que você mostre esse QR Code para saber se você está amarelo ou vermelho, os caras não vão deixar você entrar. Inclusive, tem uma história de um fugitivo, que ele passou anos escondido, porque ele conseguia ir para o interior, ficar nos lugares, mas agora, que para acessar qualquer lugar, você precisa desse QR Code, ele na verdade, ele acabou até se entregando, essa foi a verdade. Agora, lembrando melhor essa matéria, ele se entregou porque ele falou para a polícia, olha, não tem esse QR Code da saúde, não consigo fazer nada. Não é que só não consigo pagar, não consigo nem acessar os lugares. Antigamente, de repente, eu podia entrar no shopping, não usar, não pagar nada, mas eu entrei no shopping, agora para entrar no shopping eu preciso mostrar essa cor. Então ele falou assim, é melhor eu ficar preso, porque eu não vou conseguir fazer nada mesmo. E só para as pessoas entenderem o amarelo, o vermelho e o verde aí, o amarelo basicamente está combinando muita geolocalização com informação, inteligência artificial, enfim, para poder entender que se, por exemplo, o IM passou do lado de alguém que teve a doença, que
que mostrou sintomas da doença depois, ele fica amarelo porque ele esteve perto daquela pessoa, então poderia ter sido contaminado, né? Então você vai cruzando esses Exatamente. dados, você consegue ter uma informação muito precisa e um controle muito grande da população, né? Aí a China conseguiu controlar, pelo menos a princípio, né, as notícias. O resto do mundo, quando a gente chega no Brasil, os caras não conseguem ficar presos dentro de casa. Imagina como fazer um Mas, negócio desse. sim. Mas aí é uma questão cultural, né? Que a gente sempre fala muito na cultura oriental que preza muito mais o coletivo. Então, o cara fica em casa não só por ele, mas pelos outros também. Então, nesse período todo, viu-se muito na própria mídia chinesa e a população falando assim: nós estamos nos sacrificando para não piorar a situação. Não é que estamos nos protegendo só, nós estamos nos sacrificando pelo coletivo. Acho que esse é um ponto importante que viabiliza isso. Até a questão também da privacidade tem muito a ver com essa questão. Então, na China, na prática, você não tem privacidade. Você teve lá várias vezes, você vai em qualquer lugar, tem um mar de gente. Então, não é nem a privacidade de dados, é só a privacidade no dia a dia. Todo mundo sabe o que você está fazendo porque está te vendo o tempo todo, né? E as residências, as casas são pequenas, então a tendência é ficar muito na rua. Então, já é natural, muitas famílias, antigamente, muito grandes, muito próximas, então todo mundo sabe de todo mundo, mas é uma questão do coletivo mesmo. Então, está todo mundo muito próximo e essa questão da privacidade é amenizada. E tem outro ponto, é o próprio trade-off. Então, eu estou abrindo mão de parte da minha privacidade em prol de alguma coisa. Isso sempre no Ocidente é muito discutido, porque você fala assim, poxa, daqui a pouco eles estão te prendendo, então você não tem mais liberdade nenhuma. Mas, culturalmente, para eles é aceito isso. Exato. Bom, e tem mais alguma coisa que você acha que vale a pena falar a respeito de inovação na China? Alguns insights aí do pós-Covid? Tem um negócio que a gente estava falando dos celulares lá do Shanzai lá na frente, agora queria trazer um caso que é pouco conhecido, os carros elétricos. Talvez esse você nem conhece Boa. também. Carros elétricos do norte da China. O que aconteceu? São carros que era uma região que eles começaram a desenvolver, era um polo de fabricação de carros de É uma região pobre, né? Golf desse tipo. Oi? E uma região pobre. Uma região pobre, exatamente, que tinha muitas fábricas de carros de Golf, eles começaram a pegar, então tem muitos fornecedores de peça. Então, as pessoas começaram a pegar peça daqui, peça dali, começar a montar seus próprios carros. E a partir disso, alguns com aquela veia empreendedora, falaram, olha, montei um carro, eu posso começar a vender também, né? Por que não, né? E aí eles começaram a disponibilizar carros para o mercado que custam $2.000, um carro com um custo muito baixo. E aí você fala, poxa, mas que carro que custa isso? É um carro que roda 40, 60 quilômetros por hora. E é o carro que atende uma boa parte das pessoas. Exatamente. Agora a gente não tem trânsito, então é mais fácil andar mais rápido, mas quando você pensa numa cidade grande, onde o tráfego é intenso, é tudo o que você precisa. É uma curta distância, assim, para você andar dentro da cidade, não é um carro para você ir para a estrada, pegar para outra cidade. É um carro para circular dentro da cidade mesmo. E esse permitiu que surgiu um polo de carros elétricos. E atualmente são mais de 4 milhões de carros nessa região que atendem muito um perfil diferente, atendem donas de casa, mães, avós que precisam pegar, ir para o supermercado, levar o neto, o filho para a escola, essas coisas muito práticas. E esses carros funcionam bem. Não é um carro que tem uma baita segurança, não é um carro que passou por testes de choque, mas ele atende muito, até porque esse carro não corre pra caramba, ele não vai, assim, sei lá, 100, 120, dar uma batida e causar um transtorno muito grande, ele é muito, muito simples. Então, esse é um conceito que surge cada vez mais dessas inovações também, de novo, inovação raiz, está surgindo no dia a dia da população. Que é interessante, esses carros não são legalizados, mas o governo permite que circule, e até o governo começou a repensar uma política de benefício que eles começaram a dar para carros elétricos, para carros de marca, que quando você comprava antes, até o ano passado, você recebia um bônus de 7 mil, 8 mil dólares para você comprar o carro. Eles falaram assim, poxa, esses caras estão fabricando o carro a 1.000, 2.000 dólares, por que eu preciso dar um benefício para uma marca grande? Então, eles começaram a repensar isso em função dessas coisas. Então, é possível fazer uma inovação muito diferente, e aí isso está muito ligado à questão de propriedade intelectual. Esses carros não têm propriedade intelectual. Ele é uma forma é quase um open source, é quase como a gente fala assim, poxa, vou pegar um código aberto, um projeto aberto de um carro, pegar todas as peças lá e desenvolver um carro. Então, isso é um jeito diferente de pensar propriedade intelectual.
Beleza. Bom, essa conversa acaba aqui, mas ela pode continuar no LinkedIn, nossos links estão aqui do lado. Tem também o chat, pode deixar dúvidas, perguntas, sugestões, a gente responde aqui também. Tem o grupo do Telegram do Transformação Digital, a gente está sempre por lá entregando mais conteúdo para vocês. Bom, conversei aqui com o Inche, CEO da Chinovation. Cara, obrigado demais por ter falado conosco, sempre bom. Obrigado, Igor. Obrigado, foi um prazer, sempre ótimo estar com vocês. Continuamos a conversa pelo LinkedIn e todas as redes sociais. Abraço. Beleza, valeu, cara. Neste momento, sabemos o quanto é importante fazer a nossa parte. O coronavírus ameaça nossa saúde, empresas e empregos. E em meio a tantas dificuldades, é preciso solidariedade e união. Queremos preservar empregos, continuar a atender a população e manter investimentos. Porém, gostaríamos de fazer mais. Para isso, precisamos do apoio de todos, especialmente daqueles com poder para tomar decisões. CNC, federações, SESC, SENAC. Trabalho a favor do Brasil.